Graça e paz a todos que estão participando deste momento e nós vamos dar continuidade ao estudo de Romanos, especialmente no capítulo 12, onde nós temos estudado os dons espirituais, dons de motivação que o apóstolo Paulo ensina aos romanos, aos crentes de Roma e a nós, por meio desta carta, que são dados a todos os crentes, né, independentemente de sua condição sexual, de sua condição moral, condição cultural, e todos os crentes têm pelo menos um destes 7 dons aqui que são dados à igreja para a edificação da igreja, para serviço mútuo, para que a igreja possa prestar assistência uns para com os outros e possa crescer no Senhor. Nós vamos orar primeiro, ler o texto, né? Primeiro ler, depois orar e depois nós vamos tentar aprender aquilo que significa cada um desses dons. O texto diz assim, né? Romanos 12, versículo 5 em diante. Assim, também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade e o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Vamos orar. Senhor, agradecemos pela tua palavra, agradecemos pela oportunidade de estudar essa palavra nessa tarde. Queremos aprender do Senhor e pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração. Abençoa as nossas vidas para que nossas vidas sejam práticas deste aprendizado. Nós pratiquemos deliberadamente o que estamos aprendendo aqui. De modo que sempre haja no nosso coração o desejo de crescer e o desejo de ajudar outros a crescer. Perdoa as nossas falhas e limitações e dá-nos uma boa tarde na tua presença. Nós oramos agradecendo a tua graça e a tua misericórdia em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem. Estudamos já o dom de profecia, o dom de ministério ou de serviço, né? O dom de profecia, que é o dom de pregar a palavra do Senhor, o dom de profecia, o dom de ministério, que é o dom de serviço, né? Em qualquer área, um serviço motivado pela glória de Deus. Estudamos também o dom de ensino e o dom de exortação e o dom de contribuição. Agora nós vamos estudar hoje o dom de presidir, o dom de presidente e aquele dom de misericórdia, que é também o último dom. Nós queremos aprender, então, hoje sobre o dom de presidir. A palavra que Paulo usa para descrever esse dom é a palavra proestamenos, no grego. E significa, ela é composta de 2 outras palavras. Pro, que significa numa posição
de superioridade, pró, an, é uma conjunção, né? Ante, uma preposição ante, que significa superioridade, e istemi, que significa ficar ou fazer ficar em pé, tomar posição em pé. Então, o dom, a palavra que é usada para o dom de presidir significa aquele que fica em pé para liderar, que é aquele que toma posição à frente, aquele que ocupa a posição principal. E significa governar, presidir, liderar sobre alguma pessoa ou um grupo de pessoas, sobre uma entidade, sobre uma organização. Portanto, o dom de presidir é a capacidade que Deus dá a alguém na igreja, homem ou mulher, para criar condições para a liderança, para assumir essa liderança, para desenvolver e desempenhar bem essa liderança. Deus dá essa capacidade, então, a algumas pessoas. O presidente não espera a oportunidade surgir. Ele é uma pessoa proativa que vai atrás da oportunidade e cria a condição de liderar. Ele procura estabelecer condições, trabalhar as circunstâncias para que ele realmente possa exercer sua liderança, que é a capacidade de superintender as questões. Ele é o superintendente, né? O superintendente é aquele que olha as coisas e vê as coisas com a capacidade de discernir estas coisas e com a capacidade de resolver os problemas trazidos por essas circunstâncias. O presidente não espera a oportunidade surgir, então ele vai atrás das oportunidades e ele superintende aquela situação, né? Os demais dons que nós temos de motivação estão mais relacionados ao trabalho individual, mas aquele que tem o dom de presidir está relacionado com grupos. Ele assume a liderança de grupos na igreja e ele ajuda na condução do trabalho na igreja por causa da visão que ele tem de superintender. Ele consegue enxergar todas as coisas quase ao mesmo tempo e tem uma disposição mental sábia para ajudar as pessoas a desenvolverem cada uma o seu próprio trabalho. Um exemplo disso é a necessidade de reforma de um templo, por exemplo. É preciso haver, quando vai acontecer uma reforma no templo, é preciso acontecer uma série de coisas. É preciso haver um planejamento completo de tudo que vai ser feito, desde a preparação do terreno, ou quando é uma reforma, a preparação dos materiais, o que vai fazer com o material descartável, com o lixo, com o entulho que vai sair dali, quem vai dirigir essa operação de desmanche, quem vai dirigir a operação de construção, o que é necessário para a construção, quanto custa, onde comprar, por que comprar aquele material. Então, o superintendente é aquela pessoa que vê todos os detalhes, ele é capaz de enxergar todos os detalhes no planejamento. Não devemos confundir o dom de presidir com cargos, não é isso, não são cargos, né? Muitas vezes as pessoas que não têm o dom de presidir podem ocupar lugares ou cargos de liderança na igreja, mas acaba que eles não são capazes de fazer muita coisa, porque não é o cargo que transforma a pessoa num líder,
mas é um líder certo que deve ocupar o cargo certo na igreja ou em outros lugares onde exige-se o dom de liderança. São causas, muitas vezes são causas de problemas, o fato de escolher uma pessoa que não tem o dom de presidir para determinados cargos ou determinadas funções. É muito sábia a posição daqueles que assumem a, a atividade de liderar por causa do seu dom, né? E é muito sábia a atitude da igreja, que percebe o dom de presidir, né, nas pessoas e então leva essas pessoas à liderança. A palavra que nós entendemos que nós aprendemos que Paulo usa para o dom de liderar, esse dom de liderar, é a palavra proestâmenos, como nós já vimos, e ela aparece 8 vezes no Novo Testamento. Em 5 casos, ela fala de liderança sobre grupos, dons de liderança de grupos. Mas há um dom de liderança, há dons de liderança que são exclusivos masculinos, né? Os dons de liderança de Efésios 4 são dons de liderança masculinos. E esse dom de Romanos 12 é um dom de presidir, que é liderar também, mas é dado a homens e mulheres no corpo de Cristo. A parte do corpo oferecida ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, do presidente, são os olhos. O presidente vê tudo com muita clareza, ele vê tudo com muita naturalidade, com normalidade. Ele vê as necessidades, vê todos os detalhes, vê os recursos, de onde poderão sair os recursos, e ele conta com a participação dos outros dons para ajudá-lo na obra de presidir. O presidente vê, então, tudo com muita clareza. Ele escolhe as pessoas certas, porque ele tem uma visão muito importante no aspecto de escolher pessoas adequadas para as funções que elas devem desempenhar. Então, essas funções adequadas são dadas a pessoas que têm o seu próprio dom. E, na medida que as pessoas vão fazendo aquilo de acordo com o seu dom, a produtividade dessas pessoas é muito maior e elas são, então, muito capazes de realizar o trabalho sem dificuldade alguma, porque estão no lugar certo, pelo motivo certo. Então, o presidente escolhe as pessoas certas para as tarefas certas e essas operações podem contribuir com o trabalho certo. E muitas pessoas também poderão dar a sua contribuição financeira para esse trabalho e ajudarem a realizar a obra que precisa ser realizada com recursos financeiros. Tudo isso é trabalho do presidente, que organiza as coisas, que faz as coisas funcionarem de acordo com a capacidade espiritual de cada pessoa, de cada dom, de cada pessoa que tem o seu próprio dom. Nós não devemos confundir o dom de presidir com pessoas cheias de ideias.
muitas pessoas cheias de ideias que vêm às nossas reuniões, mas que não colocam em prática e nunca aparecem para trabalhar. São pessoas que chegam, falam muito, são capazes de trazer novas ideias, são cheias de, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas elas nunca pegam no pesado, nunca dispõem-se a trabalhar. O presidente nem precisa falar muito, porque ele é um organizador. Ele é uma pessoa que organiza, que orienta, que sabe discernir o lugar certo para cada pessoa no trabalho de Deus. Nós não devemos confundir, então, o dom de presidir com essas pessoas cheias de ideias, que falam muito e não fazem muita coisa. Nós não devemos confundi-los também com as pessoas que começam projetos e nunca acabam nenhum deles. Tem muitas pessoas assim, sempre estão começando projetos, são cheias de ideias, começam e não terminam, começam e não terminam. Então ficam muitas tarefas inacabadas, muitas tarefas começadas e inacabadas. O presidente é aquele que sabe dar início, dar consecução e dar finalidade ao trabalho dele. Ele é uma pessoa que planeja todas as etapas e ele conhece todas as etapas e ele coloca pessoas certas para realizar cada etapa do seu planejamento, do seu trabalho. O presidente também não deve ser confundido com aquela pessoa que trabalha muito, trabalha bastante, mas que só consegue trabalhar, que só consegue trabalhar sozinha, que não consegue trabalhar em equipe. O presidente tem boas ideias, ele sabe colocá-las em prática de forma racional, num plano. E ele sabe utilizar as pessoas. Uma das características do presidente e um dos seus trunfos é que ele sabe envolver pessoas para que todos possam começar a trabalhar e desenvolver o seu trabalho. Contrário daquelas pessoas que trabalham muito, fazem bastante, mas não sabem trabalhar em equipe, trabalham sozinhas e por isso o trabalho muitas vezes fica a desejar, não rende muito, não fica perfeito, porque não conseguem colocar a pessoa certa no lugar certo. Então, o presidente não pode ser confundido com esse tipo de pessoas. Ele coloca todas as coisas num plano, põe mãos à obra, termina o projeto que começou e ele sabe organizar uma equipe e sabe trabalhar em equipe. Ele também se envolve no trabalho duro, né? Ele não é uma pessoa que fica de fora mandando, ele é uma pessoa que se envolve no trabalho duro, mas o seu maior trabalho é o trabalho de liderar. As pessoas, quando têm dúvidas, vão perguntar a ele aquilo que deve ser feito. Também não se deve confundir o que tem o dom de presidente, aquele que preside, com o ditador. O ditador é aquele que impõe suas ideias. Ele briga por causa das suas ideias. Arranja problemas na igreja por causa das suas ideias. Não aceita a manifestação de outras ideias. Quando suas ideias não são aceitas, aquele que briga por suas ideias, aquele que é ditador, quando suas ideias não são aceitas, eles saem falando mal dos irmãos da igreja e não voltam mais à igreja. São muito meninos ainda espiritualmente. Então, o ditador é diferente do presidente. O presidente quer participação, quer ouvir novas ideias, quer discutir as ideias e quer chegar a um plano que seja racional, que seja
inteligente, que seja um plano adequado e que possa ser discutido, quem sabe até transformado num plano melhor. Mas ele lidera de maneira sábia para que isso aconteça. O presidente também, quem tem o dom de presidir, precisa de ser respeitado como líder escolhido por Deus. Então, quando nós encontramos um líder assim, precisamos aprender a respeitá-lo, porque Deus o escolheu para liderar, lhe deu sabedoria, lhe deu capacidade de fazer justiça e capacidade de amar. Deus o escolheu e ele deve amar e ser amado por seus liderados. Os liderados devem amor ao seu líder, de modo que ele seja verdadeiramente reconhecido como alguém que tem um dom dado por Deus para a edificação da igreja. Como deve ser exercido o dom o dom motivacional de presidir? O dom de presidir deve ser exercido com cuidado, ou seja, nós estamos lidando com pessoas são sensíveis, né? Nós precisamos atender essas pessoas, porque pessoas são sensíveis, pessoas são importantes, pessoas fazem parte do plano de Deus para a igreja, portanto, devemos lidar com elas com cuidado. O cuidado deve ser uma prática normal na vida do líder. O presidente deve exercer o seu dom com responsabilidade. Por quê? Porque ele vai dirigir muitos projetos na igreja, nos grupos, em várias situações. Ele vai dirigir muitos acontecimentos. E ele precisa respeitar as pessoas, mas ele precisa também agir com responsabilidade, porque ele vai ficar responsável por muitas coisas na igreja e ele precisa envolver as pessoas certas no lugar certo para que tudo ocorra dentro da perspectiva de sucesso do trabalho que está sendo realizado. Ele deve também exercer o seu dom com diligência. O que significa diligência? Diligência significa aquela disposição de agir com uma posição de trabalho firme, de trabalho duro. Diligência significa aplicação ao trabalho. Não, de modo algum, agir de modo leviano. O diligente é aquele que se aplica com intensidade, se aplica com presteza, se aplica com uma disposição de coração, motivado por ver aquele trabalho sendo realizado de maneira a glorificar o nome de Deus. O diligente, portanto, é uma pessoa que trabalha de maneira a realizar o melhor possível, o melhor que ele pode, render os 100% da sua capacidade. Mas precisa também trabalhar com seriedade, com diligência, com seriedade. Com seriedade significa assumindo os compromissos de uma maneira responsável. Com seriedade significa que ele não vai brincar, não vai levar as coisas levianamente. Ele vai fazer as coisas de maneira séria. E ele vai fazer com zelo, com cuidado. A palavra zelo, na verdade, significa ciúme, mas não é
esse ciúme doentio que nós entendemos pelas pessoas e pelas coisas, não. É um zelo, é um cuidado, uma disposição de fazer o melhor e de prezar pelo melhor, de valorizar o que é melhor. Vai fazer também com vigilância. Vigilância no sentido de que não se permitir fazer levianamente a obra de Deus. E fazer com cuidado, com zelo, com vigilância, com disposição de fazer o melhor, de dar o melhor, com solicitude, ou seja, com uma boa preocupação, com a capacidade de dedicação, com esforço, com empenho, com instância. Né? Com instância significa com um zelo redobrado, com uma capacidade de prestar o máximo de atenção e dar o máximo da atenção para o trabalho. Então, essas características são características de quem exerce o dom de presidir. E nós encontramos isso em algumas pessoas que têm esse dom e que trabalham com muita disposição. Quais são as tentações deste homem ou desta mulher que tem o dom motivacional de presidir? A primeira tentação que uma pessoa dessa tem é o orgulho. Qual o orgulho? O orgulho de ser bom naquilo que faz, né? Por causa de sua capacidade de planejar, de liderança na obra que ele faz e na execução de seus planos, e seus planos saem quase perfeitos, né? Muitas vezes saem perfeitos. Então, a pessoa pode se orgulhar disso, entendendo que essa capacidade é natural sua, mas isso é um dom da graça de Deus. Portanto, o remédio para este orgulho é compreender sempre e ter em mente sempre que tudo que nós temos e somos é dado por Deus por causa da sua infinita graça. E é a ação da graça de Deus que realmente fala ao nosso coração. Segunda tentação, ele pode querer fazer a sua vontade prevalecer, porque ele sabe que ele tem a melhor visão, porque ele enxerga melhor panoramicamente do que os outros. Ele pode querer não discutir, não dar valor a outras ideias, a outras pessoas que chegam e dão a sua contribuição. Ele pode não aceitar essas contribuições e fazer valer a sua própria ideia de uma maneira meio tirânica, meio ditatorial. Então, ele pode querer lutar por causas, por, por causas que são dele exclusivamente, né? Pode querer lutar por cargos na igreja, por realização dos seus próprios planos e pela execução desses planos. Até por vaidade ele pode querer fazer isso. Mas o remédio para isso, mais uma vez, é entender que ele faz parte de um corpo e ele é apenas uma parte do corpo e que o corpo precisa pensar e agir de uma maneira conjunta, porque é corpo que está agindo e isso deve ser de maneira conjunta, portanto. E ele pode querer valorizar muito mais aquilo que é material, é uma outra tentação, né? Valorizar muito mais o que é material, e mais do que as pessoas. Então, quando ele prepara as coisas para realizar uma obra, ele pode desprezar as pessoas e valorizar apenas o que é material, buscando fazer quase tudo sozinho. Então, essa tentação também
revertida pela observação constante de que as pessoas são importantes, são fundamentais na obra de Deus e que são as pessoas dotadas pelo Espírito Santo com dons espirituais que realizam a obra de Deus para a glória do Senhor e para a edificação do corpo. Ele pode também exagerar sua importância na igreja. Pode dizer assim, essa igreja não existiria se não fosse eu. Né? Ou tudo que foi feito aqui na igreja passou pelas minhas mãos. Ou qualquer outro tipo de atitude que faça com que ele se apareça mais do que deveria aparecer. Pode exagerar a sua importância na igreja e sentir-se superior aos outros irmãos, sem reconhecer a graça soberana de Deus e os dons dessa graça, né? Os dons, os carismas desta graça de Deus. E por último, ele pode, por carnalidade, se omitir de liberar, de liderar. Ele pode, por carnalidade, não querer liderar. E pode se tornar um crítico, né? Aí vem outra pessoa para liderar e ele começa a criticar as pessoas que estão na liderança, porque ele mesmo não quis liderar por preguiça, por carnalidade, por não entender que era um trabalho para a glória de Deus, ou por qualquer outro motivo que o leve a não querer liderar e depois vir a se tornar um crítico daqueles que estão liderando, né? Por causa da sua capacidade de liderança e porque talvez os outros não estejam fazendo tão bem quanto ele faz. Mas esse homem ou essa mulher, com essa atitude, eles estão interferindo no bom andamento da igreja. O remédio para essas tentações que nós citamos aqui, que muitos crentes podem ter quando têm o dom de presidir, é único e para todos os crentes. E é uma ordem do Espírito Santo, conforme Paulo orienta aos Efésios. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos ou sede cheios do Espírito Santo. Eu e você precisamos de viver plenamente nessa condição de plenitude do Espírito Santo. Muito bem, esse é o dom de presidir que nós acabamos de ver aqui e nós vamos agora passar para o último dom, que é o dom de misericórdia. O dom de misericórdia é um dom especial. Nós vamos ver esse dom de uma maneira sucinta, mas vamos ver de maneira que possamos compreender aquilo que Deus deseja com o dom de misericórdia nas nossas vidas, né? O dom de misericórdia, por definição, é um dom que aparece no Novo Testamento por três palavras. No Novo Testamento nós temos três palavras dentro do contexto do exercício do dom de misericórdia. E essas três palavras aparecem 61 vezes no Novo Testamento. Não há uma única palavra expressando esse dom de misericórdia no Novo Testamento. Na maioria dos casos, eles se relacionam com a maneira que Deus age
com os pecadores. Então, a palavra misericórdia aparece muitas vezes no Novo Testamento, demonstrando o modo como Deus age com os pecadores. Na maioria dos casos, então, se relaciona assim, Deus e os pecadores. Mas Paulo fala de um dom, de uma maneira especial de exercer misericórdia, dado por Deus a alguns crentes. Mas todos os crentes devem ser misericordiosos. Mas há alguns crentes que têm esse dom num nível mais elevado. Embora todos os crentes tenham que aprender a exercer misericórdia, há crentes que aprendem e que desenvolvem, melhor dizendo, esse dom de um modo muito mais elevado. Eles têm esse dom dado pelo Espírito Santo de um modo mais elevado que outros, né? Nós sabemos que cada crente tem ou pode ter um ou mais dons desses que nós estamos falando, mas tem um dom principal e tem dons secundários. O dom, quando uma pessoa tem o dom principal de misericórdia, ela tem um grau de misericórdia que é mais elevado do que aquele grau de misericórdia que existe nas pessoas que não têm o dom principal como misericordioso. Então, nós vamos ver pessoas exercendo graus diferentes de dons de misericórdia. Mas existe aquele irmão que tem esse dom de uma maneira especial, que é o dom principal dele. E nós vamos ver, então, suas características. Os crentes devem ser misericordiosos, mas, como nós acabamos de dizer, há crentes que têm esse dom de maneira especial. E Deus manifesta amor como graça que ele manifesta sobre o pecador e como misericórdia que Deus manifesta sobre o sofredor, a pessoa que sofre, e que faz Deus agir em favor daquela pessoa para livrá-la do sofrimento. Então, o amor de Deus que promove a sua ação misericordiosa em favor de quem está sofrendo é que nós chamamos de misericórdia. Misericórdia é o amor de Deus em ação em favor de alguém que está em sofrimento. E Deus coloca o seu coração no sofrimento, na miséria do sofredor, do pecador. E ali Deus então manifesta o seu amor e a sua graça por causa da sua misericórdia. É maravilhoso então entender que o misericordioso é uma pessoa que faz como Deus faz, coloca o seu coração na miséria do outro. O que significa colocar o coração na miséria do outro? Significa tentar entender com o coração, entender não só racionalmente, mas entender de modo intenso, de modo a estar envolvido na resolução do problema, entender a situação e as necessidades daquele que está sofrendo. É o amor de Deus em ação, não é? Por meio de cada um de nós. Então, o misericordioso manifesta o amor de Deus, é o amor de Deus em ação através da sua vida. A misericórdia faz Deus agir em favor das pessoas e a misericórdia de Deus faz o misericordioso agir em favor das pessoas. O crente que recebe o dom de misericórdia, além da misericórdia normal que todo crente deve ter, né, ele tem uma capacidade dada por Deus para sentir compaixão, para ter piedade, para se solidarizar com as pessoas que estão passando por problemas e dificuldades. Sobretudo, tristezas, angústias, amargura, desânimo, desilusões.
Então, o misericordioso é uma pessoa que entende as necessidades do seu próximo e ele busca resolver essas necessidades, ajudando a pessoa que tem problemas, motivado pelo amor de Deus. É Deus que o capacita a agir. Deus o capacita a agir por meio da palavra, da oração, por meio da empatia, da manifestação de simpatia para com a pessoa, por meio de uma comunhão, de estar próximo, estar junto, estar conversando, estar trazendo uma palavra de apoio. Então, essa palavra de apoio e essa disposição de oração vem com o crente e atinge a vida da outra pessoa, né? Essa empatia, essa comunhão, dedicando tempo para acudir ao sofredor. Então, o misericordioso é aquele que dedica o seu tempo para abençoar a vida, ser instrumento de bênção na vida das pessoas. Deus o capacita a agir por meio da palavra da palavra falada, da oração, da simpatia que ele desenvolve pelo outro, né? Pela disposição de ter comunhão com o outro, dedicando tempo, dedicando parte da sua vida para acudir ao sofredor. O misericordioso tem uma sensibilidade especial. Ele identifica os problemas emocionais e sentimentais das pessoas. Ele é capaz de, numa conversa, entender o que está se passando na área emocional, na área sentimental de uma outra pessoa. E ele tem um tato especial para tratar com as pessoas que sofrem. Não é aquele trator que chega e vai resolvendo, tentando resolver tudo e fala, e muitas vezes é agressivo até, muitas vezes é rude. Você não tem nada, você precisa sair dessa estação, você é muito mole, coisas desse tipo assim, né? Mas a pessoa que é misericordiosa, ela tem tato, ela se aproxima, ela ouve muito primeiro, para depois ela falar alguma coisa e falar sempre com propriedade, com capacidade de ser justa naquilo que está falando, capacidade de ser coerente naquilo que está falando, de ser apropriada a sua palavra naquele momento. E tem um tato especial, então, para tratar com as pessoas que sofrem, e é um coração bondoso. O misericordioso tem um coração bondoso, é um coração mole, né? Na linguagem popular. E é um coração terno, um coração brando, um coração meigo, compreensivo, cheio de amor. É esse coração que é o coração do misericordioso. E ele está sempre pronto a ouvir e quer entender o porquê do sofrimento das pessoas. As pessoas o procuram, as pessoas gostam dele ou dela, né? E por causa do seu modo de agir, sempre um modo de agir coerente, ético, uma postura firme, mas uma postura amorosa. E ele tem grande capacidade de se identificar com os sofrimentos das pessoas e de até mesmo se aproximar dessas pessoas de uma maneira sensível, de uma maneira sutil e ajudá-las intensamente, né? Então ele se aproxima das pessoas e as ajuda intencionalmente. Ele é
uma pessoa misericordiosa, então, ela é uma pessoa que transmite o amor de Deus. Um exemplo típico de exercício de dom de misericórdia é o do samaritano. Nós já conhecemos a parábola do samaritano, né? Aquela parábola que Jesus contou do homem que recolheu aquela pessoa que estava caída no caminho, que tinha sido assaltada, tinha sido deixada ferida, né? Um levita passou, e mesmo sendo um levita, um homem religioso, passou distante. Um sacerdote também passou distante, não tocou naquele homem. Mas um samaritano, que nem se esperava dele muita coisa, porque era inimigo dos judeus, passou, se aproximou, foi até lá, tocou na pessoa, colocou no seu animal, levou a uma pensão. Na pensão, ele pediu para que se cuidassem dos ferimentos da pessoa que ele levou e deixou um dinheiro adiantado para pagar as despesas e disse que quando retornasse passaria por ali de novo para pagar o restante dos gastos que houvesse. E então esse homem manifestou misericórdia para com o seu o seu próximo, né? A pessoa com quem ele se encontrou na estrada e que Jesus chamou de próximo. O próximo é aquele que nós precisamos atender, né? É aquela pessoa que está verdadeiramente necessitada, está ao nosso alcance, nós podemos alcançar. Não adianta eu querer ajudar o necessitado num outro país, o necessitado, a não ser mandar uma oferta, coisas assim. Mas eu preciso atender aqueles que estão ao meu alcance. E isso é uma manifestação do misericordioso. Jesus usou, então, como exemplo, né? Essa parábola do samaritano, essa parábola para ensinar ao mestre da lei, que tinha feito a pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Quem verdadeiramente era o próximo desse mestre da lei e como é difícil encontrar pessoas que exerçam o dom de misericórdia. É muito mais fácil repreender as pessoas do que exercer a misericórdia. Diante de uma situação de sofrimento, podemos ouvir, ter compaixão, conhecer, compreender e então ajudar. Nós precisamos compreender, ajudar, ter a disposição de repartir, porque nós temos muitas pessoas que são nossos próximos, que estão ao nosso alcance e precisam ser ajudadas. É muito mais fácil repreender as pessoas do que exercer a misericórdia. Então, nós devemos ter compaixão, conhecer as pessoas, compreendê-las e ajudá-las. Ou, então, fazer como a maioria faz: criticar a falta de fé, acusar a presença do pecado, né? Ao invés de ajudar, falar: você não tem fé, você está cheio de pecado, né? E, ou então censurar. Vocês nunca aprendem, vocês vivem errando, vocês não sabem dar graças a Deus por tudo, né? É uma maneira mais simples de agir, a censura, mas não é uma maneira misericordiosa e não é uma maneira que ajuda ninguém. Pelo contrário, rebaixa as pessoas, pelo contrário, entristece as pessoas, diminui as pessoas quando eu falo isso, né? Você não tem fé, falta fé na sua vida, ou você vive no pecado, ou você nunca aprende, né?
passa por essas situações e nunca aprende. Vocês vivem errando. Vocês não sabem dar graças a Deus por tudo? Aprende a dar graças a Deus por tudo. Então, essa situação, muitas vezes, é a situação que nós praticamos, mas nós precisamos aprender a ser misericordiosos. O misericordioso sofre junto, ele cria um ambiente de amor, de confiança e se aproxima com misericórdia. Ele cria um ambiente de aproximação. Ele está disposto a ouvir, a dar atenção. Ele trabalha com o coração, a parte do corpo que o misericordioso mais usa é que ele entrega a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, é o coração. O coração é bondoso, é afetuoso, é manso, ele tem simpatia para com todos os que sofrem. Quais são as tentações do misericordioso? Primeira tentação, como sempre, é o orgulho, né? Ele pode se orgulhar da capacidade de compreender as pessoas, sem lembrar que isso é dom da graça de Deus. Ele pode também desprezar os outros que não têm a sua mesma capacidade. Também ele pode desenvolver ele pode descambar para o paternalismo. O paternalismo é uma situação em que o misericordioso pode se envolver, de tentar resolver todos os problemas da pessoa sem estimulá-la a que ela mesma seja capaz de resolver os seus problemas. Há situações que a gente tem que resolver imediatamente. Por exemplo, se chegou na casa de família que está com fome, tem que levar a comida e arrumar uma comida para eles. Porém, é preciso parar de levar a comida assim que eles possam desenvolver a sua capacidade de trabalhar, porque senão vira paternalismo, vira aquela situação em que nós suprimos tanto as necessidades das pessoas que elas não são estimuladas a trabalhar, não são estimuladas a fazer a parte delas. Então, nós precisamos ter equilíbrio nessa situação. E muitas vezes o misericordioso tem essa tentação do paternalismo. E quando esse paternalismo é uma atitude exagerada, impede uma visão correta da situação e até se torna injusto com outras pessoas. Às vezes tem outras pessoas necessitadas e nós, por paternalismo, estamos ajudando uma que já não precisa mais de ser ajudada, que pode se virar sozinha, porque é esse o desejo de Deus, que as pessoas cuidem de si, né? Quem não trabalha, não coma, segundo Paulo ensina aos Gálatas, né? O crente que tem o dom de misericórdia deve fazer o seu trabalho com alegria, com alegria. Deve estar sempre pronto, disposto e disponível, pronto e imediato. Necessitou agora. Disposto, ou seja, a minha vontade está pronta, minha vontade é agora, eu não tenho nenhum tipo de empecilho. E disponível, ou seja, não é amanhã, mas é agora, é hoje. Disponível significa que ele pode deixar todas as coisas para fazer aquilo que é necessário, para ajudar as pessoas, trazendo alívio para o sofrimento. Muitas vezes o crente vai realmente trazer alívio para o sofrimento daquelas pessoas. Muito bem, concluindo. Cada crente é chamado a servir de acordo com o seu dom. Cada crente, desenvolvendo ou não o seu dom, terá que prestar contas a Deus do uso ou do não uso do seu dom espiritual. Cada crente
deve praticar o seu próprio dom, o seu dom principal, e deve desenvolver características dos outros dons para oferecer o melhor trabalho a Deus, edificando a igreja. O dom de profecia prega a palavra do Senhor, o profeta, né? O dom de servidor, o servidor, ele serve onde é necessária a sua ação. O que tem o dom de professor, ensina os princípios da vida diária. O que tem o dom de exortador, aconselha e caminha junto com o necessitado. O que tem o dom de contribuição, organiza e distribui os bens, né? Os recursos. Aquele que tem o dom de presidir, supervisiona e lidera os trabalhos. O que tem o dom de misericórdia, sofre com aqueles que sofrem e os ajuda. Todos trabalham para a edificação do corpo de Cristo. Assim nós chegamos ao final do capítulo, ao final do estudo de dons, no capítulo 12 de Romanos até o versículo 8. Na semana que vem nós vamos dar continuidade a partir do versículo 9, 12, 9 de Romanos, a partir desse versículo, e seguindo os versículos até o 21, nós vamos terminar o capítulo 12 de Romanos na semana que vem. Temos, dessa maneira, encerrado os dons espirituais, e nós vamos fechar a gravação agora para conversarmos um pouco.